Programa Andréa Sampaio é um oferecimento de Bela Estima, estética integrativa. Programa Andréa Sampaio hoje falando de saúde dos pets com ele, especialista. Gente, é de arrepiar, doutor Eduardo Filete. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que começou o mundo veterinário na sua vida? Olha, eu e meu irmão, sempre nós gostamos de animais, né? Então, era comum no colegial, a gente fazia... Os caras queriam... A profissão na época era odontologia, né? A medicina sempre foi, a engenharia, né? O direito também, né? Muita gente queria prestar concurso, não era tão concorrido para juiz e promotor, né? Estou falando isso aí de 40 anos atrás. Não, um pouco mais até. Aí no meu primário, eu sempre fazia trabalho sobre bichos. Por exemplo, meu pai tinha um sítiozinho lá em Avaré, e eu mesmo pegava cobra, escorpião, mandava para o Butantã, que meu avô já fazia isso e tal. A minha família tinha empresário, engenheiros, bancários, tinha diversificado. Quando eu falei que queria fazer veterinário, eu falei, pô, tu é louco? Veterinário para dono de sítio, fazenda. Então eu falei, não, eu quero fazer, porque eu vou nos veterinários da época aí, né? Que era Vicente Costa. Não, eu gosto de mexer com isso e tal. E aí eu arrumei um emprego para mim numa clínica veterinária, né? Beleza. Desde moleque. Então eu fiquei lá, fazia banho, tosa, não eram essas tosas de hoje, mas fazia banho, tosa, isso me deu um pouco de mão para você poder, numa emergência, fazer uma tosa, numa cirurgia e tal. Então eu fiz a Federal do Rio e eu dei sorte que eu com 17 anos entrei de primeira na faculdade. Meu irmão também entrou. Assim, tudo é a base familiar, né? Então vocês tinham muita ocupação, muito comprometimento, muita responsabilidade desde cedo, e isso não te fez mal. Olha, na época, os meus amigos que ficavam na rua o dia inteiro, jogando bola, taco, eles falavam, pô, tu não tem tempo pra nada, tal, né? Eles falavam isso. A medicina é um curso difícil, né? Eu e meu irmão nunca ficamos de recuperação. Deixa eu explicar. A gente nunca ficou de prova final. Todas as matérias, por exemplo, cálculo 1, química quantitativa, genética quantitativa, matérias difíceis. Porque a cirurgia, a técnica operatória, tu dá gosto de estudar. Mas o primeiro ano é muito básico, né? É cálculo 1, cálculo 2... Programa Andréa Sampaio no ar, hoje aqui na Clínica Filete com o doutor Celso Filete. Seja bem-vindo, doutor. Fique à vontade, se apresente, por favor. Meu nome é Celso Filete, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a profissão que eu amo. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter me dado esse caminho, essa luz, essa orientação, porque eu venho trabalhar contente, eu venho trabalhar feliz. É uma profissão difícil, porque o veterinário ele é de pediatra a geriatra. Então, durante esses anos todos, o animal passa por muitos problemas, né? O ideal para o veterinário é vacinar o animal, mas a realidade não é essa. Às vezes o animal se contamina, algum ectoparasita, alguma doença oportunista por baixar a imunidade dele. Então, é uma profissão bem difícil que o veterinário... São 21 médicos em um, tem várias especialidades. Mas eu venho trabalhar feliz, eu venho trabalhar contente e eu tento ajudar os animais, isso me deixa, assim, elevado espiritualmente também. Hoje existe esse lado, a gente está humanizando os animais. Até um pouco triste isso, porque falta um pouco de amor humano, assim. Hoje você se apega a um animal igual a um filho. E eu acho isso bonito, mas tem um lado também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Da ausência lá do amor ao próximo, né? Do amor ao semelhante, ao próprio ser humano, isso quer dizer, né? Exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo até meio chatinho, mas se tem uma pessoa deitada, às vezes, numa estrada, tu não sabe se é um assalto, alguma coisa. Tem um animal deitado, um animal com uma patinha, você pega e acolhe. Então a gente também não pode perder o amor ao próximo, ao semelhante, né? Deus fala isso, amar-vos um como os outros, né? Mas o animal hoje, ele faz parte da família. Chega cliente meu aqui e fala, Celso, se precisar,
eu dou o meu rim para o cachorro. É uma coisa muito legal, muito bacana, mas você tem um peso muito grande. Quando você pega um animal para anestesiar, para fazer um procedimento cirúrgico, aquela pessoa está entregando o filho dela para você. É uma responsabilidade muito, muito grande. Então a gente tem essa preocupação na nossa profissão. E o animal, ele tem uma vida curta, uma vida efêmera, né? Às vezes você pega uma tartaruga, que se não se apega tanto, vive 60, 70, 100 anos às vezes, mas um cachorrinho, tem cachorro que vive 10, 11, 12 anos, e eles têm uma vida muito curta. E o laço de amor que a gente pega é enorme, né? A gente tem uma certa psicologia, a gente, apesar de ser veterinário, eu faço esse papel com os clientes, né? Então hoje a gente estuda muito isso, é um tema até meio triste, mas hoje a gente fala muito assim de eutanásia. O que quer dizer eu, do grego? Bem, bom. Thanos é morte. O que é uma morte do bem? É feito por um profissional, mediante uma anestesia geral, com compaixão, sem sofrimento, naqueles casos irreversíveis. E se você fizer uma comparação com países do primeiro mundo, a eutanásia humana é feita também. Aquela pessoa terminal que está em sofrimento, que uma máquina que mantém ela viva, e a pessoa está sofrendo, você tem que... Então hoje a gente tem muito relacionamento bom com o cliente é que decide, mas eu penso que Deus fez a gente para ser feliz, e a gente não deve deixar o animal sofrer. E quem decide isso é o dono, mas faz parte da nossa profissão. A gente não pode ser egoísta de deixar o animal ali e falar, quando for a hora, Deus vai levar. Deus não quer ver o animal sofrendo, e a gente não deve deixar o animal sofrendo. Então... Perfeito. E vamos falar então agora de vida, de coisa boa, de saúde, de prevenções. Eu queria que o senhor explicasse pra gente um pouquinho, que tem a ver com doença, mas a gente está falando pelo lado da prevenção. Como prevenir hoje gato, cachorro? Claro que tem pessoas que criam que têm diversos pets em casa, né? Como lidar e prevenir as doenças oportunistas? Uma doença oportunista é aquela, como o nome diz, que vai se aproveitar do hospedeiro quando ele está com uma imunidade mais baixa. Então, como é que nós vamos ter uma imunidade alta e um animal também? Primeiro, é uma boa alimentação, boas horas de sono, né? Amor e carinho, quer dizer, você tem que ter um prazer na sua vida, entendeu? Então, os animais, quando têm uma alimentação boa, quando são bem tratados, quando eles têm amor, dificilmente eles vão ter essas doenças oportunistas. E às vezes não é culpa do tutor. Às vezes a pessoa comprou um golden, um labrador, um animal grande, ou um vira-lata grande, adotou, e está morando num apartamento, mas está tranquilo. Aí, de repente, entrou na faculdade, arrumou um outro trabalho, fica muito tempo fora de casa, aí aquele animal fica sozinho, ele adoece. Então tem que ter essa conduta de arrumar um passeador, um treinador, alguém da família, para interagir com aquele animal. Se a gente ficar isolado num quarto muito tempo, a gente vai entrar numa depressão, todo mundo. Então vamos dar uma alimentação boa, vamos dar carinho, vamos interagir com o seu animal para evitar tudo isso. Eu sempre tive cachorro, hoje eu não tenho cachorro, eu tenho gato. E a gente percebe que na clínica do dia a dia, nós atendíamos 10 cães para um gato. Hoje mudou, são 3 cães para um gato. Cada vez mais os gatos estão numa ascensão. Então o veterinário, às vezes, tem que entender que a doença, às vezes não está no animal, a doença está naquele ambiente. Mas isso vai de uma boa anamnese. O que é anamnese? É que antes de você pôr o animal aqui na mesa, você tem que conversar com o dono, com o tutor, entender o que está acontecendo. Então você sempre tem que tratar o animal e o ambiente como um todo. É um conjunto, né? Assim como para a nossa saúde, nossa vida, para os bichinhos também. E eles que são ainda mais frágeis. Mas por isso que a veterinária, como um todo, é uma profissão muito legal, assim. Porque você tem que entender o ambiente, tem que entender o proprietário, que às vezes a culpa é dele, de não estar saindo com o cachorro, passeando, não estar se relacionando. Então isso é bem bacana. A gente já volta que tem coisas interessantes aqui para falar. Fica aí. Bela Estima,
Rua Amazonas 89, em Santos. Aqui celebramos a beleza. Ambiente acolhedor. Todos os cuidados para a mulher que se ama. Melhore sua relação com você mesma. Seu bem-estar em outro nível. De terça a sábado, das 9h30 às 19 horas. Massagem detox, limpeza de pele, drenagem corporal e facial, tratamento com enzimas redutoras, reposição de colágeno, botox, massagem relaxante, manicure e pedicure, estética dos pés, depilação, hidragloss, cílios. Clínica de Estética Avançada. Bela Estima, estética integrativa. No programa Andréia Sampaio tem também diversidade musical. Confira agora o videoclipe de Barra Limpa e Tino Lemos. Seu amor para quem te ama. Ouça o sussurro também desse alguém que te chama. Amor, eu já não te vejo há várias semanas. Com frio eu divido o quarto e um porta-retrato ao lado da cama. Amor, já tranquei a casa, já estou no aeroporto. As falas que separam a gente não vejo passar. E cada avião que chega eu fico contente. Vejo muita gente bem na minha frente, só não vejo você que demora a chegar. Vem amor que os nossos sonhos também vão sonhar. As flores do nosso jardim vão desabrochar. Botões de rosas se abrindo só pra te dizer. O perfume que elas exalam faz lembrar você. Vem amor que os passarinhos estão a cantar. A luz de um novo dia começa a brilhar. A tarde enfeitada de sol, céu azul e mar. Iremos nos amar nas noites lindas de luar. Amor que os nossos sonhos também vão sonhar. As flores do nosso jardim vão desabrochar. Botões de rosas se abrindo só pra te dizer. O perfume que elas exalam faz lembrar você. Vem amor que os passarinhos estão a cantar. A luz de um novo dia começa a brilhar. A tarde enfeitada de sol, céu azul e mar. Iremos nos amar das noites lindas de luar.
Voltamos com o Dr. Eduardo Filete, aqui na clínica em Santos. Lembrando que é uma junção de Rio de Janeiro com Santos, né, doutor? Ele explicou um pouquinho aí sobre a trajetória de vida, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pets. Desde o nascimento, a gente sabe que os bichinhos precisam de cuidados, precisam de vacina, precisam de uma boa alimentação, precisam de companhia, né, doutor? Os bichinhos não podem e não devem ficar sozinhos, é isso? Eu acho que sim. Você, para ter um animal, você antes deveria conversar com um médico veterinário, ou com um criador bom, ou com um treinador bom, né? Não precisa ser. Por quê? Até com um zootecnista. Por quê? Muitas vezes a pessoa tem um cachorro, mas ela não pode ter cachorro, porque ela sai o dia todo de casa. E o cachorro é um animal que tem que ter compartilhamento. Então a pessoa, às vezes, não pode ter um cachorro, ela tem que ter um gato. Por quê? O gato, ele precisa de menos esforço do que um cachorro, menos assim companheirismo. Se você for à noite em casa, chega às 10 horas da noite, o cara que trabalha 3 períodos, ele dá uma aula numa faculdade à noite, como eu já fiz muito, você chega lá, teu gato tá lá, aí o cara liga uma televisão, liga o computador, fica lá no computador, vai tomar banho, o teu gato tá te olhando e ele fala, pô, o meu soldado chegou aí, né? Então, tá. E quando você dorme, o gato às vezes dorme no canto da cama ou no quarto, então ele tá te vendo lá, para ele já tá bom. Porque ele dorme de 12 a 16 horas por dia. Então ele fala assim, pô, a Andréia não tá em casa agora, que ótimo, não tem ninguém para me encher patusquar, não é isso? Ele vai ficar dormindo, bebe uma aguinha, come uma raçãozinha e tal. E aí o que acontece? Quando você chega à noite, ele fica né? É normal, é a vida deles. O cachorro já não. Se não tiver gente em casa, ele vai começar a morder as patas, que é alergia psicogênica, ele vai ter uma série de problemas. Então você falou muito bem. Primeiro é boa alimentação. Aí depois é vermifugação. Os animais, eles andam com a pata no chão, tudo. Então é muito importante você dar um vermífugo para eles, tal. Então isso é importante, é básico. Quando vem aqui, a gente já passa uma boa alimentação, vermifugação. Depois, também, vacinas, é importante. Por exemplo, a V10 para os cães, que é sinomose, hepatite. De quanto em quanto tempo? A V10, no primeiro ano, são 4 doses. Ponto e vírgula. Exceção para o Rottweiler e para o Doberman, que são 6, que eles são muito sensíveis à parvirose. Tá, mas é no mundo todo. Depois ele dá 4 doses de V10, dá a raiva. Depois de um tempo ele dá a gripe canina e a giardia. A gripe canina e a giardia, certo? Por exemplo, quem mora no litoral sul, né? Tem que vacinar ProHard, que é a vacina contra o verme do coração. Ou dar aquele comprimido mensal ou pôr aquela ampola mensal. Mas cachorro e gato? Não, só cachorro. Só cachorro. O gato pode pegar a dirofilariose, o ser humano, mas geralmente não desenvolve muito, né? Pode dar algum problema, assim, eu bater um raio-x no seu gato para uma tosse e ver no coração os vermes, né? E aí eu achar que no coração, não no pulmão, e eu achar que é um tumor. Fala, pô, André, pode ser um tumor. Mas a gente já sabendo disso, a gente também dá um desconto grande, né? Aí eu vou fazer um exame de sangue, vou ver as microfilárias lá, vou saber que não é um tumor. Mas já teve gente que operou ser humano para tirar nódulo no pulmão, né? Relatos no mundo, e esse nódulo era um verme que o organismo incistou. O mosquito picou o ser humano, desenvolveu a filariose, mas não desenvolveu muito bem no ser humano, o organismo insistou. Ele falou, aqui eu não saio. O organismo falou, também aqui tu não entra. E quando bateu no raio-x, o cara pensou que era um começo de tumor. Aí abriu, tirou aquele nódulo, que na verdade era um nódulo de verme, né? E não precisaria ser operado. Mas isso ocorre. Era melhor com um tumor, né? Porque se fosse um tumor, tinha que fazer químio e tal, mas ao mesmo tempo também não precisava ter aberto o tórax da pessoa, né? Antigamente, os animais viviam mais, é relativo. Tinha muito vira-lata também, muito mestiço, né? Então, às vezes existia. Agora, hoje tem muitos animais de raça. Você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, um bulldog. Um bulldog, vamos pegar uma outra raça. Um Lhasa Apso, um Shih Tzu, eles não são raças que existiam, né? Às vezes foi o ser humano que foi fazendo vários cruzamentos. Eu tenho ditado que o bom é melhor que o ótimo na medicina. O cara chega para mim e fala, doutor, tem que tirar o útero da minha cadela pesa 60 quilos. Tá bom. Eu quero que tire uma birruga aqui, eu quero que faça isso, eu quero que faça um entrópio no olho. Eu falei, meu irmão, pera só um pouquinho. A birruguinha eu te tiro de brinde, a cortar a unha eu te tiro de brinde, raspar esse pelinho aqui, tudo bem. Agora, tu já está me inventando uma cirurgia ocular que eu demoro mais meia hora. Não dá, porque eu vou dar muita anestesia. Mas dá.
E o risco é maior. Não, dá pra fazer tudo. O cara não faz da mulher mama, glúteo, papá, mas às vezes morre uma. Aqui não morre. Aí eu falo pra ele, peraí. O teu cachorro tá com infecção de útero. Tu veio aqui por quê? Por infecção de útero. Essa verruguinha aqui eu tiro, essa aqui eu também tiro, né? Agora, eu não vou fazer cirurgia estética no teu cachorro. Aí tu vem outro dia que eu faço. Ah, mas vou pagar toda a anestesia? Vai, porque eu quero pegar teu cachorro vivo. Então, essa noção que o bom é melhor que o ótimo. O cliente quer que tu faça tudo, mas tu não vai com o teu carro no funileiro e ele vê, por exemplo, a parte de mecânica. Tu vai no mecânico. Às vezes na mesma firma tem o funileiro, o mecânico e tal. Tá o funileiro fazendo, o mecânico tá fazendo. Mas são coisas diferentes, né? E o carro tá parado. Aqui o carro tá andando, o motor tá andando. Então não dá pra gente agregar muito. Bom, para finalizar o programa, voltamos do intervalo. Doutor, existem pessoas que questionam, né? Pessoas que eu conheço aí que tem também os bichinhos que falam, nossa, mas eu não consigo acabar com as pulgas. Carrapato, que é muito perigoso. Como é que faz para lidar com isso? Então, carrapato e pulga são considerados ectoparasitas. Ecto é de fora. São parasitas externos, não parasitas internos do animal. E a natureza é sábia. Todo animalzinho tem a sua sabedoria, a sua maneira de se preservar, a maneira de coexistir. Então, o que acontece? A pulga, ela coloca os ovos no animal, mas os ovos caem e eles eclodem no ambiente. O carrapato, aquela fêmea que parece um feijão gordinha, ela sai do animal, vai para uma fresta e coloca 500 ovinhos que depois eclodem. Então, combater pulga e carrapato do animal é fácil. 5% das pulgas e dos carrapatos estão no animal. 95% estão no ambiente. Aí o cliente fala, doutor, mas você está falando que minha casa tem pulga? Aí a gente tem que saber lidar. Sim, elas têm a pulga na sua casa ou no ambiente, que o ambiente pode não ser a sua casa, mas pode ser aquela pracinha que você leva o animal. Um animal aqui, outro animal aqui, a pulga pode vir daqui até aqui. O carrapato não pula, ele vem pela patinha. Então hoje tem remédios que você pode colocar na pata do animal, um spray, que quando ele for fazer suas caminhadas, ele não vai pegar carrapato. Hoje existe coleiras também para carrapato. E contra pulga também tem remédios via oral que o animal pode tomar. Lembrando que você só vai conseguir combater 5%. 95% do ambiente. Ah, Celso, mas eu não quero deixar meu animal de passear naquela praça. Tudo bem, ele vai se contaminar lá, tomando remédio, a pulga e o carrapato vão morrer, mas ele pode trazer novos parasitas. E muitas doenças são zoonoses também, que pode passar para o ser humano. Então sempre o veterinário é a pessoa mais certa, mais indicada para ajudar nesse controle do ambiente, controle do animal e ver o remédio melhor para o seu bicho. Então, é Clínica Veterinária Filete, aqui na Almirante Tamandaré, 273. E aí tem o telefone emergencial, que é o 997-5545. Está sempre com o doutor Eduardo, mas eu atendo também. Mas o 3227-57, que é o da clínica, é o telefone mais fácil para entrar em contato. E às vezes a pessoa tem alguma dúvida, não precisa fazer uma consulta, liga. A gente já fez parto por telefone. Aqui, gente, é amor pela profissão, viu? Respeito e amor. Então, fiquem à vontade. Amor, respeito, dedicação, a gente sente quando entra no ambiente. Bela Estima, Rua Amazonas 89, em Santos. Aqui celebramos a beleza. Ambiente acolhedor. Todos os cuidados para a mulher que se ama. Melhore sua relação com você mesma. Seu bem-estar em outro nível. De terça a sábado, das 9h30 às 19 horas. Massagem detox, limpeza de pele, drenagem corporal e facial, tratamento com enzimas redutoras, reposição de colágeno, botox, massagem relaxante, manicure e pedicure, estética dos pés, depilação, hidragloss, cílios.
Clínica de Estética Avançada. Bela Estima, Estética Integrativa. Dicas do Dr. Eduardo Filete, no programa Andréa Sampaio. Olá pessoal, hoje mais uma dica no programa da Andréa Sampaio, Dicas Médicos Veterinários. Meu nome é Eduardo Ribeiro Filete, sou médico veterinário, professor universitário. Hoje eu vou falar sobre vacinas, é muito importante. Vamos começar sobre os gatos, que é mais fácil. O gato tem duas vacinas principais, a V5, ou antes V4, e a raiva. São vacinas contra problemas respiratórios e problemas que podem causar uma pane geral no organismo, né? Como a panleucopenia felina, que ataca rim, fígado, pulmões, enfim, né? Então, você dá 3 doses da V5 inicialmente com 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se começar atrasado, você dá com 4, 5, 6, não tem problema. E a raiva. E todo ano você vai dar uma V5 e uma raiva. No nosso sistema a gente avisa o cliente sobre isso para ele revacinar. Os cães têm um pouco mais de vacina. Primeiro ano toma 4 doses da V10. A V10 protege contra a sinomose, que é aquela que vulgarmente o cão fica paralisado, contra parvirose, coronavírus, que dá diarreia de sangue e vômito, a leptospirose do rato, que tem 4 subtipos no Brasil, né? A gripe, a hepatite viral, tal. Então você toma 4 doses no primeiro ano, né? 2, 3, 4, 5 meses. E pode tomar a última junto com a raiva. Se for Rottweiler ou Doberman, tomam 6 doses de V10, mas aí o teu próprio veterinário vai te explicar por quê, que são mais susceptíveis a pegar doença. Então, tirando Doberman e o Rottweiler, os outros cachorros são 4 doses. Depois de tomar essas vacinas, você tem que tomar giardia. Lembra quando sua mãe falava para você, não come verdura no bandejão, não come alface, que pode vir com protozoário. O protozoário é giardia, que causa alguns problemas digestivos no cão. Então, beleza, nós já vamos aí tirar a giardia e depois a pneumodog ou a gripe dos cães. Tá? E aí é um pouco regional. Se você mora vamos supor, no litoral sul, litoral norte, Guarujá, até na Praia Grande, no Santos, perto de encosta de morro, você tem que dar a ProHard, que é a vacina contra o verme do coração, que é transmitida pelo mosquito. Se você vai para algum lugar que tem mata também, tem outras vacinas, que é a leishmaniose também. Ah, mas precisa vacinar o cachorrinho que mora num apartamento em frente à praia, o Yorkshire, de leishmaniose? Não, porque aqui não tem esse mosquito. A gente não pode garantir, né? Mas a tendência é que não tem esse mosquito. Ah, mas a pessoa vai viajar para Ilhabela todo fim de semana ou uma vez por ano. Já tem que dar a vacina da leishmaniose, entendeu? Então aí você vai pormenorizar de acordo com o cliente, né? Como ser humano, teu médico fala para você tomar uma vacina do herpes zoster, o outro não precisa porque é mais novo, enfim, cada teu médico vai organizando a casa, né? Nos ferrets, nos furões, a vacina contra a sinomose, que é mortal nos ferrets, né? É muito difícil você curar um ferret de sinomose. E aí você vai vendo, a ave tem vacinas orais, tal, o médico veterinário vai te indicando de acordo com o local que você mora, com a necessidade do seu animal, né? Se você for viajar hoje para a Amazônia, ser humano, você tem que tomar, ou para a Colômbia, você tem que tomar vacina de febre amarela, né? Mas se você morar, de repente, em algum lugar que não tenha isso, sei lá, no condado de Mônaco, não deve ter esse problema do mosquito lá. Então você não precisa tomar a febre amarela. Mas se o cara do condado de Mônaco vier para o Brasil aqui, ele vai ter que tomar. Então, depende de onde você vai, onde você frequenta, tem algumas vacinas para acrescentar. Essa foi a dica de hoje. Dicas do Dr. Eduardo Filete, no programa Andréa Sampaio.